Olá pessoal, eu sou a professora Gabriela Monteferrante e talvez alguns de vocês já me conheçam, inclusive aquele beijo para os meus queridos alunos que sempre morarão no meu coração. Eu já fui professora na ETEC Salles Gomes, hoje não me encontro mais aí, mas sempre será a minha escola do coração, inclusive a escola da qual eu já fui aluna. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês, mais especificamente, sobre a Semana das Profissões. Quero conversar sobre o curso Licenciatura em Ciências e Biologia, mais especificamente o curso oferecido na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Vamos ver? Mas antes tem uma pergunta para vocês. Me responda aí, pensando. Onde você quer estar daqui 8 anos? Vida profissional, vida pessoal, trace um panorama. E aí, conseguiu? Então vamos lá. Como eu já disse para vocês, falarei de um curso da minha querida e amada Unifesp. É uma universidade muito prestigiada de São Paulo e do Brasil, e a qual eu indico para que vocês conheçam e verifiquem também se tem outros cursos que os interessam. Mais especificamente sobre o meu curso e sobre a minha universidade, a Unifesp ela tem alguns campos espalhados pelo estado, como São Paulo, tanto no centro como Zona Leste, Baixada, Osasco, São José dos Campos, Guarulhos e Diadema. E claro, o meu campus era Diadema. Inclusive essa música nem combina com o meu campus, que era bem vida louca. A Unifesp Diadema tem alguns prédios espalhados, porque a Unifesp Diadema cresceu em Diadema, que é uma cidade um tanto pequena e populosa. Então os campos eles são espalhados ao redor da cidade em locais diferentes. Por exemplo, esse prédio aqui bem espelhado, bonito, é o campus mais voltado para a pós-graduação. Esse outro aqui é um campus onde nós temos os laboratórios, trabalha-se muito pesquisa, e as aulas teóricas são dadas nesse terceiro, são pontos espalhados e tem um ônibus interno da universidade para levar em alguns horários específicos. Como que entramos na Unifesp? Qual que é o sistema de ingresso? O sistema de ingresso da Unifesp, em sua maioria de cursos, é o Enem. Existem alguns cursos, como por exemplo Medicina, que tem um vestibular próprio, que a primeira fase é o Enem, e a segunda fase é a prova da própria Unifesp. Ok? Para vocês terem uma noção, no ano de 2018, esse era o calendário. O edital ele saía em março, as inscrições em maio, e a prova aqui de 4 a 11 de novembro, Enem. Ou seja, a prova da Unifesp acontece sempre depois do Enem, tá? Esse ano, com toda a pandemia, essa situação, os calendários podem ter sido alterados, ok? Mas se você deseja fazer um curso como Medicina na Unifesp, você já teria que ter se inscrito, caso já tenha aberto. Para conhecer um pouco mais sobre a instituição, temos o site da própria Unifesp, onde você vê cada uma das graduações oferecidas, aqui no caso de Diadema, onde temos Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Engenharia, Farmácia, Ciências, Licenciatura, Química e Química Industrial, também alguns outros cursos de pós-graduação. Nesse caso, esse foi o meu curso de graduação e esse foi o meu curso de pós-graduação. Eu também sou mestre pela Unifesp em Ensino de Ciências. Mas o que é uma universidade pública? Uma universidade pública é muito mais do que nome. A universidade é pública. Isso quer dizer que requer luta, que requer espaço democrático, que requer conversa, que requer democracia, que requer trabalho. Então, a universidade pública não é o melhor caminho para aqueles que querem uma formação fácil, porque exige muito, além do que apenas passar nas disciplinas. Exige um comprometimento social em fazer valer aquela vaga além dos muros da universidade.
Inclusive, hoje, a universidade pública passa por muitos ataques, porque ela é uma das precursoras da maioria dos movimentos sociais que lutam contra qualquer tipo de alienação. Aliás, a balbúrdia está sendo feita, né? Continuando então, uma universidade pública não abre a possibilidade de bolsas. Como assim? Ah, eu tenho uma bolsa na universidade pública. Não, não tem, porque bolsa é quando existe, digamos que, uma retirada de mensalidade. E ninguém pode pagar mensalidade na universidade pública, ok? Na universidade pública são vagas e você vai disputar por essas vagas e ter acesso. Como eu já disse, tem a ver com lutar por direitos públicos, por isso que tem greve, nós lutamos por um ensino de qualidade, acesso de várias pessoas, tem o desenvolvimento de espaços coletivos. E sabe, eu costumo dizer que a universidade pública talvez não tenha os melhores laboratórios, não tenha os melhores recursos, mas certamente tem muito capital intelectual, grandes pesquisadores, grandes mentes do ensino, da ciência estão nas universidades públicas, então o capital intelectual da universidade pública é muito valioso. E em tempos favoráveis, nas universidades públicas também existe bolsas de permanência estudantil, que são bolsas que ajudam os jovens, jovens não só apenas jovens, mas estudantes de baixa renda que comprovem e tenham acesso, por exemplo, a bolsas de alimentação e transporte, moradia. Isso já foi mais forte em outros tempos, mas ainda existem de forma escassa, infelizmente. Eu, por exemplo, tive na minha época de graduação e certamente foi o que garantiu que eu tivesse acesso, porque eu venho de uma família com recursos bem limitados e isso fez toda a diferença. Inclusive, é uma pena que essas políticas sejam cada vez mais atacadas, porque elas são muito valiosas. E mediante todos esses ataques que a universidade pública vem sofrendo, por que defendê-la? Bom, a universidade pública é o espaço de pesquisa que não é financiado por grandes empresas, por grandes indústrias, mas que traz certamente dados que revelam algo para a população, que revelam algo para a sociedade brasileira e para o mundo. Um dos motivos da universidade, o segundo, é que a universidade pública muitas vezes é o caminho do jovem pobre para uma ascensão social, uma ascensão intelectual e uma liberdade econômica. A universidade particular tem universidades boas, cursos bons? Certamente, mas com certeza a universidade pública é uma porta, é uma grande porta para essa libertação. Sem falar que, vai ser o presto, eu vou para o outro lado do país, outro lado do estado, e aí, como será? Bom, primeiro que a experiência de sair de casa também é muito interessante. Aprender responsabilidade, você descobre que as roupas não aparecem lavadas, você começa a jantar miojo, entre outras questões que te ensinam um pouco para a vida, além dos cálculos, das teorias que você vai aprender na faculdade. É realmente uma iniciação para a vida. Além de que outra cultura, né? Sair e conhecer o novo é sempre muito válido. É uma experiência de vida. E agora falando mais especificamente sobre o curso de Ciências Licenciatura, você precisa saber que ele tem a duração de 4 anos. E quando você fala em curso de Ciências e Licenciatura, você tem que entender que licenciatura é um curso de educação. É um curso para formar professor. Mas eu vou fazer licenciatura e vou fazer outra coisa. É possível, mas respeite a especificidade desse curso, que se trata de um olhar para a educação. Especificamente, o curso de licenciatura em Ciências da Unifesp tem 4 anos de duração, divididos em 2 anos de ciclo básico e 2 anos de matérias específicas. Isso significa que durante os 2 primeiros anos, vocês terão acesso a disciplinas comuns, que envolvem matemática, física, química e biologia, e os outros 2 anos serão de matérias específicas da área que escolherem. No meu caso, eu escolhi biologia, mas poderia ser matemática, física ou química. Dessa forma, eu sou formada em licenciatura em ciências com habilitação em biologia.
Esse foi um curso pedido pelo próprio MEC para que o professor de ciências tivesse uma formação mais ampla entre as áreas, que ele não fosse só biólogo, só químico ou só físico, não que isso seja pouca coisa, mas que ele tivesse uma formação que andasse pelas áreas, que percorresse as diversas áreas e pudesse atender plenamente tanto o ensino médio quanto o ensino básico. Além de toda a área de formação em humanidades, toda a área em formação didática, que é oferecido como base para esse professor que vai estudar didática, as leis que envolvem a educação, práticas de ensino presenciais, à distância. É um curso para quem quer ser professor. E eu sempre quis ser professora e sim, eu indico a minha profissão. Pensando em bacharelado versus licenciatura, na própria Unifesp nós temos o curso de bacharelado em biologia, por exemplo. É um curso excelente para quem quer atuar em campo, com espécies, sem entrar numa sala de aula. Se você quer ser professor da área, você deve fazer uma licenciatura, pois é um curso específico para formar professores e, como diria Lee Schumann, é o que difere professores é o que difere especialistas de professores, é o saber passar, é o saber permitir ao aluno construir esse saber. E voltando à minha pergunta então, onde você quer estar daqui a 8 anos? Eu quero dizer que eu me fiz essa pergunta há 8 anos atrás, quando eu estava, como vocês, prestando o vestibular à Inetec Sales Gomes, no 3º ano, ou talvez há 9 anos atrás, no 2º. Sabem, quando eu faço essa pergunta, eu quero dizer para vocês que a sala no fim do corredor do 1º andar era minha sala, o local onde eu pensava todas essas situações em que parecia que minha vida dependia daquele momento e que tudo seria muito difícil, mas calma, cada um tem o seu tempo, se não for agora tudo bem. O importante é que você não desista do seu sonho, dos seus desejos e lute pela sua emancipação intelectual, financeira. E sabem, nessa mesma época eu fiz um curso técnico. O curso técnico ele toma muito tempo do estudante. No entanto, ele também permite uma formação horizontal, que é você saber de mais de uma área, e o mercado de trabalho hoje ele pede essa formação horizontal. E ser cidadão hoje é mais do que saber uma única coisa. Então sim, o técnico tem o seu valor. Agora, pensando onde nós queremos chegar, onde eu queria chegar e como prosseguir, vou contar um pouquinho de mim para vocês ao longo desses 8 anos. O porquê ser professor? Sempre amei o compartilhar conhecimento e acredito que a educação é o caminho para a emancipação de todas as áreas da vida, porque o conhecimento ele é libertador. Sempre foi um sonho e eu queria educar para transformar, e sim, é possível, de migalha em migalha, de tentativa em tentativa. A carreira docente é válida e a ciência como conhecimento sempre foi a minha paixão. A ciência que hoje em dia é tão atacada, a ciência que hoje em dia é tão duvidosa para alguns, nunca deixará de ser conhecimento. E conhecimento que leva à emancipação, conhecimento que traz transformação, conhecimento que traz inovação para a sociedade. Inclusive, nunca nós estivemos tão dependentes da ciência como hoje, que é essa situação em que estamos em meio a uma pandemia. Todos hoje querem vacina, querem descobertas, querem isso, querem aquilo, mas não apoiam a ciência nos seus primórdios. Isso é para se pensar, quando forem votar esse ano, qual é a proposta do seu candidato para a ciência, para a inovação científica no seu município e mais para frente também em outros cargos. Agora, como eu cheguei até aqui depois de 8 anos, gente, é um belo e árduo caminho, mas que me rendeu vivências em laboratório incríveis. No curso de Ciências e Biologia nós temos uma ampla exploração de aspectos da zoologia, botânica, genética e outras áreas que nos rendem aulas incríveis no laboratório. É a parte mais legal de tirar as fotos e tudo mais. Na pós-graduação, no mestrado, estudando formação de professores, algo relacionado também à obesidade, tive o prazer de dissecar um cérebro humano e costumo brincar que parece
um champignon, a textura dele, bem molinho. Quando você for comer champignon, lembre disso. Ou melhor, não lembre. Tive vivências de campo maravilhosas. São viagens, por exemplo, em que eu fiquei em uma ilha em Ubatuba estudando espécies. Foi incrível, lembrança maravilhosa. Olha eu aqui, gente. Participei de congressos científicos internacionais, então uma menina que sai de uma família muito simples, conhecer o mundo nesses congressos é certamente um grande ganho que eu levo para o meu coração sempre, apresentar, ser ouvida. E, gente, congresso significa viagem, isso é muito bom. Ser premiada internacionalmente também é uma das lembranças que eu carrego dessas vivências nesses congressos. Tive vivências na educação, na iniciação científica, que é quando você começa a pesquisar e a ser pesquisador já na faculdade. Conheci muita gente de vários lados do país nesse processo, crianças, adolescentes. E as minhas experiências profissionais foram desde o ensino médio, ensino fundamental 2, fundamental 1, ensino técnico, quando dei aula na nossa ETEC Salles Gomes também. Já trabalhei um pouquinho também com orientação e coordenação, brevemente na minha passagem por São Paulo. E até já dei monitoria em resort pedagógico. Olha o hall de possibilidades que a minha formação me rendeu. Participei de projetos incríveis, como o time de autores da Nova Escola, um projeto do meu coração. Essa revista também é do meu coração. Sabe, pessoal, essas foram minhas conquistas profissionais, algumas delas, mas posso dizer que nesse meio da caminhada, eu também tive grandes conquistas pessoais. Eu me formei, eu fui a primeira da família a fazer uma faculdade, fui a oradora da turma e até disse no meu discurso que para nós, pobres, negros, gays, mulheres, índios, disseram que a universidade não era o nosso lugar, mas eles estavam errados. Olha aqui minha família. Ah, meu irmão estuda aqui, ó. Olha ele pequenininho. Tá lá no DS. Também me casei. Essa foi uma grande conquista, um sonho realizado. Logo depois da formatura eu fui pedir em casamento. Fiz amigas pra vida na universidade. E essa é uma das grandes conquistas que levarei para sempre. Quando vocês me perguntarem vida acadêmica ou vida pessoal, primeiro eu direi equilíbrio. E quando quando tiver que haver escolha, eu direi vida pessoal, porque eu fui uma pessoa que me dediquei extremamente à minha vida acadêmica, me formei cedo. O meu curso, nós entramos em 120 alunos, ao final dos 4 anos se formaram 5, e eu era uma delas. Então eu levei a faculdade muito a sério, não peguei nenhuma reprova, mas hoje eu entendo o quanto a vida pessoal é valiosa. Então nós estamos vivendo tempos em que é impossível não termos perdas no processo profissional, acadêmico, mas cuide da sua saúde, sobretudo. E assim que possível, retome a sua vida acadêmica. A sua vida acadêmica é um passo para a sua emancipação. Seja financeira, seja política, seja econômica, seja profissional. E vale a pena. Meninas, estudem. Meninos, estudem. Vale a pena. E sobre a minha pergunta, de onde eu queria estar daqui 7, 8 anos, 9 anos... é onde eu estou agora. Eu estou aqui falando com vocês. Essa primeira foto é de quando eu era aluna do 3º ano, e a segunda quando, no ano de 2018, eu fui professora à INETEC. Hoje eu estou em uma outra instituição, hoje eu sou professora de uma faculdade em Sorocaba, e também dou aula em uma outra instituição da cidade de Sorocaba, mas sempre terei comigo a nossa escola em meu coração e estarei disponível para vocês para tirar dúvidas, dar suporte. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer falar mais sobre o curso, me contate. gabriela.montef@gmail.com e será um prazer ajudá-los. E como eu sempre digo, o nosso querido Paulo Freire diz que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. Valorize o processo, valorize o meio. E ensinar e aprender não pode se dar fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Espero que vocês tenham alegria nesse processo. Até mais!